Sabe uma coisa que sempre me pega quando eu penso nessas grandes jornadas de fantasia? Diga lá. A gente foca muito no dragão no final da montanha, na Cidade Perdida, mas como é que um grupo de aventureiros realmente chega lá? A viagem ensina. Exato. Como eles saem de uma cidade movimentada para uma masmorra esquecida, atravessando, sei lá, florestas, pântanos. A jornada parece ser um desafio tão grande quanto a luta final. E é exatamente esse o ponto. A jornada não é um intervalo entre as aventuras. Ela é a aventura. É uma parte integral da história. Com certeza. E a nossa missão hoje é justamente desvendar a mecânica por trás desse desafio. As fontes que a gente tem aqui detalham um sistema bem complexo e fascinante. Que rege tudo, imagino. Tudo. Movimento, peso, terreno, ritmo. Não é só ir do ponto A ao B. É sobre como as decisões na estrada definem se o grupo chega preparado para a batalha ou se chega, sabe, exausto, à beira do colapso. Certo, então estamos mergulhando num jogo dentro do jogo. O que exatamente a gente vai analisar hoje? Vamos decifrar tudo, começando pelas 3 escalas de movimento, para entender por que correr num combate é diferente de cruzar um reino. Ok. Depois, o impacto brutal que cada moeda, cada peça de armadura tem na velocidade. Vamos ver como o próprio mundo de florestas a montanhas se torna um adversário. E a tal da marcha forçada, né? Essa mesmo. A aposta arriscadíssima da marcha forçada. E também como os veículos, tipo uma carroça, podem ser tanto uma salvação quanto uma armadilha. Ok, vamos analisar isso. A ideia de 3 escalas de movimento me parece um bom ponto de partida. Por que essa complicação toda? Não era mais fácil ter uma velocidade só para tudo? Olha, o que é fascinante é que essa complicação, na verdade, é uma solução muito elegante para diferentes contextos de jogo. Como assim? Pensa só, num combate, cada segundo e cada metro contam. A precisão é fundamental. Por isso, a gente tem a escala tática. Medida em metros por rodada, certo? Isso, por rodada de 6 segundos. Um humano comum, por exemplo, tem 9 metros de deslocamento tático. É a velocidade de um sprint curto. Entendi. Para a adrenalina do momento. E as outras 2? A segunda é a local. Imagina que o grupo chegou numa clareira e quer explorar, procurar pistas. Não estão correndo, mas também não estão parados. Uma exploração cuidadosa. Exato. Essa escala é medida em metros por minuto. Mas o nosso foco principal hoje é a terceira, a escala de viagem. Que é para as longas distâncias. Exatamente. Quando se atravessa um continente, contar cada passo seria insuportável. Então, o sistema abstrai tudo para quilômetros por hora. Ou, o que é mais prático, quilômetros por dia. Certo, faz sentido. Cada escala para um ritmo de jogo. E na prática, como esses números se traduzem na escala de viagem? Aquele nosso humano com 9 metros de deslocamento. Se ele caminhar um dia inteiro, quão longe ele vai? É aí que a tabela 9.3, movimento e distância, entra. É bem direta. Em um dia padrão de viagem, de 8 horas... 8 horas, certo. Esse personagem percorre exatamente 36 quilômetros. Já um anão, que tem um deslocamento base menor, de 6 metros, andaria 24 quilômetros no mesmo tempo. Peraí, 12 quilômetros a menos por dia? Isso é uma diferença brutal. É enorme. Numa semana, o anão fica quase 100 quilômetros para trás. Isso deve criar uma dinâmica de grupo bem complicada. Exatamente. O ritmo do grupo é ditado pelo membro mais lento. A não ser que... Mas vamos guardar isso para depois. Ok. O ponto aqui é que essa matemática básica já impõe uma decisão estratégica. A composição do grupo afeta diretamente o tempo de viagem. E tempo, numa aventura, é um recurso valiosíssimo. E falando em recursos, tem um detalhe que muda tudo. Aventureiros nunca viajam leves, né? É armadura de placas, machado, mochila... Cordas, rações... E, com sorte, um tesouro recém-adquirido. É aqui que a coisa fica interessante, né? Aquele baú de ouro extra pode ser a diferença entre a glória e a morte. Exatamente. E o que as fontes mostram é que isso não é uma punição, é uma ferramenta de narrativa. A mecânica de carga força escolhas significativas. Um dilema para o grupo. Um dilema constante. O grupo encontra um tesouro incrível, mas está a dias de uma cidade. Eles levam tudo e arriscam ser pegos por orcs lentos e vulneráveis, ou abandonam a riqueza pela segurança. Cada quilo a mais se torna uma aposta. E como essa aposta funciona?
mecanicamente? O sistema divide a carga em 3 categorias: leve, média e pesada. O que define o limite de cada uma é o atributo de força do personagem. Faz sentido. E as fontes usam 2 exemplos perfeitos. Tordek, o anão guerreiro com força 15, aguenta até 33 kg antes de sentir qualquer peso. Bastante coisa. Já a Mia Li, a maga elfa, com força 10, que não é exatamente uma atleta, Imagino que não. ela entra em carga média com apenas 16,6 quilos, metade do que o Tordek aguenta. Uma armadura de couro e uma mochila com o básico já colocam no limite. Ficar mais lenta parece o efeito óbvio, mas isso soa bem mais sério. Quais são os efeitos ocultos de carregar peso demais? O que realmente pega um grupo de surpresa? É um efeito cascata devastador. Primeiro, sim, a velocidade. A Mia Li, ao entrar em carga média, tem seu deslocamento reduzido de 9 para 6 metros. De repente ela é tão lenta quanto um anão. Exato. Mas o pior vem agora. Ela sofre penalidades em perícias cruciais: escalar, saltar, nadar e, ironicamente, furtividade. Quanto mais peso, mais barulho você faz. E tem mais, né? Tem. Para completar, o bônus máximo de destreza que ela pode aplicar na classe de armadura é reduzido, ou seja, ela não só se move mais devagar, como também se torna um alvo mais fácil de acertar. Mas espera aí. Para um guerreiro como Tordek, focado em defesa, talvez valha a pena andar mais devagar em troca da armadura mais pesada. Existe um ponto em que a penalidade de movimento supera o benefício da proteção. Essa é a discussão estratégica central. Para o Tordek, a função dele é ser uma muralha de aço. A lentidão é um preço que ele paga por uma classe de armadura altíssima. Mas e o grupo? Aí que está o problema. Se ele não consegue chegar a tempo de interceptar um monstro que ataca a Mia Li na retaguarda... A armadura não serviu para nada. Nada. O equilíbrio não é individual, é do grupo. A decisão de um membro usar uma armadura pesada impacta o tempo de viagem e a formação tática de todo mundo. Certo. Então, o maior inimigo de um aventureiro pode ser a própria mochila. Mas e quando o problema não é o que se carrega, mas o chão que se pisa? Imagino que atravessar um pântano não é o mesmo que caminhar numa estrada real. Sem dúvida. Se a carga é um inimigo que você escolhe carregar, o terreno é um adversário imposto pelo mundo. E ele é implacável. Como as regras mostram isso? A tabela 9.5, terreno e movimento de viagem, deixa isso claro. Uma estrada larga ou uma trilha batida, sem penalidades. Multiplicador de movimento é x1. Você percorre seus 36 quilômetros diários sem problemas. Mas é só sair da estrada. E aí o caos começa. Exatamente. E o que acontece? Ao entrar em área selvagem, sem trilha, como uma floresta densa, sua distância percorrida por dia é reduzida para 3/4 do normal. Aqueles 36 quilômetros viram 27. Já é uma queda considerável. E piora. Se o caminho for por montanhas íngremes ou um pântano, a distância cai pela metade. Seus 36 quilômetros viram só 18 quilômetros por dia. Viajar por um pântano não é só lento, é exaustivo. O multiplicador de x12 não é só um número, é a mecânica desse sofrimento. Mas o grupo decide pegar um atalho pela floresta. A jornada pode dobrar de tempo, e a comida acaba no meio do caminho. Exato. Perfeitamente colocado. Um grupo precisa de, no mínimo, meio quilo de comida e 4 litros de água por dia, por pessoa. Se sua viagem de 360 quilômetros, que levaria 10 dias na estrada, passa por uma floresta, ela agora vai levar quase 14 dias. 4 dias a mais de rações e água. Que você precisava ter na mochila. E isso aumenta o peso, o que pode te deixar mais lento, o que aumenta o tempo de viagem. É um ciclo vicioso. E além da velocidade, as fontes do livro do mestre mencionam outros perigos específicos de cada terreno, certo? Sim, e são esses detalhes que dão vida ao mundo. Em florestas densas, a visibilidade é mínima. A distância para detectar um inimigo pode ser de meros 20 ou 30 metros. O cenário perfeito para uma emboscada. Perfeito. Colinas e montanhas trazem aclives íngremes, exigindo testes de equilíbrio para não escorregar. E as fontes trazem um exemplo ótimo sobre altitude. Acima de 3.000 metros, o ar rarefeito exige testes de fortitude a cada hora. E se falhar? Falhou, ficou fatigado.
Aquele atalho pelas montanhas pode acabar custando dias extras e quase a vida do mago do grupo, que geralmente tem uma constituição mais baixa. E isso me leva à situação clássica. O ritual maligno acontece ao amanhecer. O exército inimigo marcha sobre a cidade. Não dá pra parar. O que acontece quando o grupo decide não dormir? O que é essa tal de marcha forçada? A marcha forçada é o botão de emergência da viagem. É uma aposta de altíssimo risco. Como funciona? Como vimos, um dia normal tem 8 horas de viagem. Para cada hora extra que o grupo decide caminhar, cada personagem precisa fazer um teste de constituição. A dificuldade começa em 10. Relativamente fácil, imagino. No começo, sim. O problema é que ela aumenta em 2 para cada teste anterior naquela mesma marcha. Uma dificuldade que escala muito rápido. E se o personagem falhar, ele só fica cansado? A consequência é imediata e dolorosa. 1d6 pontos de dano por contusão. É um dano não letal, mas que se acumula. E aqui está o pulo do gato. Qual? Qualquer personagem que sofra esse dano, mesmo que seja só 1 ponto, fica imediatamente com a condição fatigado. E o que fatigado realmente significa no jogo? Significa que você está operando com sua capacidade comprometida. O personagem sofre uma penalidade de -2 em força e destreza. Nossa, isso afeta tudo. Ataques, dano, classe de armadura, reflexos, perícias e, o mais crítico, ele não pode mais correr ou fazer investidas em combate. A condição só termina quando todo esse dano é curado, o que geralmente exige uma noite inteira de descanso. Isso é brutal. Mas e se a urgência for tão grande que eles precisem fazer isso por múltiplos dias? Um dia de marcha forçada já parece terrível, mas 2 ou 3. 2 ou 3 dias seguidos é uma espiral da morte. O dano por contusão não se cura magicamente com a mesma facilidade que o dano normal. Então ele se acumula de um dia para o outro? Exatamente. Se você termina o dia com 8 pontos de dano por contusão, você começa o dia seguinte já fatigado. Seus atributos já estão reduzidos, o que significa que seu teste de constituição para a nova marcha forçada será mais difícil. É uma dívida de exaustão que só cresce. Exato. Um grupo que faz isso por mais de um dia chega ao seu destino como uma sombra de si mesmo. Se é que chega. Chega. Cansei de andar. Se eu fosse uma aventureira, eu compraria uma carroça. Resolve tudo. Não. Joga o equipamento lá, viaja mais rápido e pronto. Onde está a falha no meu plano genial? Seu plano é ótimo. Até a primeira ravina, floresta densa ou trilha de montanha. Ah, claro. A carroça, descrita como um veículo de 4 rodas puxado por 2 cavalos, é fantástica em circunstâncias específicas. Na tabela 9.6, vemos que um cavalo pesado, puxando carga, viaja a 42 km por dia. Mais rápido que o nosso humano. Sim. E a vantagem principal, claro, é anular o problema da carga para os personagens. Mas sempre tem um mas. Qual é o preço a se pagar? O preço é a flexibilidade. Uma carroça depende de estradas ou terrenos muito abertos e ela se torna mais uma coisa para gerenciar. Os cavalos. Cavalos precisam de água, comida, descanso e o mais importante, a carroça quebra. As fontes mencionam isso. Uma roda quebrada no meio do nada pode reduzir sua velocidade pela metade ou parar a viagem por completo. O que exige ferramentas, perícia. E tempo. Um freio danificado numa descida de montanha pode ser uma catástrofe. A carroça não é uma solução mágica. É um ativo com seus próprios pontos de falha. Certo. Então, se a carroça não funciona em todo lugar, o que o grupo a pé pode fazer para otimizar, especialmente com aquele anão de armadura pesada sempre ficando para trás? Eles estão condenados a andar no ritmo dele? É aí que entra uma regra de nicho, quase um segredo, mas que é genial. O benefício equipe apressada. Equipe apressada? O que é isso? As fontes descrevem que, após marcharem juntos por uma semana em diferentes terrenos, a equipe aprende a se coordenar. Eles aprendem o ritmo um do outro, como se ajudar. Eles entram em sincronia. Perfeito. E o resultado prático disso é que todos os membros passam a se mover na velocidade do líder da tarefa, que geralmente é o personagem mais rápido. Ah, então o anão consegue acompanhar. Aquele anão, que antes limitava o grupo a 24 km por dia, agora consegue acompanhar o ritmo do bárbaro humano. O grupo inteiro viaja 36 km por dia.
É uma representação mecânica de como a experiência transforma indivíduos numa unidade coesa. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Depois de analisar velocidade, peso, terreno, cansaço, fica muito claro que a viagem é uma parte tão estratégica quanto o próprio combate, se não mais. Exatamente. Cada decisão, o que carregar, que caminho seguir, quando parar, quando forçar o ritmo, tudo tem consequências diretas e mecânicas na sobrevivência. É um jogo de equilíbrio. Um jogo delicado, gerenciar recursos na viagem, seja energia, tempo ou a integridade da sua carroça. Ignorar essas regras é o caminho mais rápido para chegar ao destino exausto, enfraquecido e despreparado para o desafio final. É uma camada inteira do jogo que muitas vezes é resumida com 3 semanas depois, vocês chegam. Mas as regras mostram que nessas 3 semanas a verdadeira aventura pode ter acontecido. Perfeito. E olha, nós analisamos as regras que governam o mundo físico, o cansaço do corpo, a dificuldade do terreno, mas isso me leva a uma última questão. Qual seria? Como a magia e o divino alteram essas leis fundamentais? As fontes mencionam de passagem uma divindade capaz de duplicar a velocidade de viagem de seus seguidores. Se um poder divino pode fazer isso... O que outras forças não poderiam fazer. Exato. O que uma floresta com magia ancestral que confunde os caminhos ou um deserto amaldiçoado que suga a vitalidade dos viajantes poderiam fazer com as regras de deslocamento? A verdadeira jornada talvez não seja só sobre o terreno físico, mas sobre como as forças invisíveis do mundo reescrevem um mapa bem debaixo dos seus pés.